do Senhor, único e verdadeiro Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que nos sustenta. Às vezes nós não reconhecemos que é o Senhor quem nos sustenta. Se temos o que comer, é porque o Senhor assim permitiu. Porque quantas pessoas têm dinheiro para comprar comida, mas não pode comer? Tem problemas, saúde, não consegue comer. Ou então come aquele pouquinho, não consegue se alimentar direito e tem dinheiro para comprar. Tudo é permissão de Deus. Tudo passa pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor mais uma vez fale conosco. Nós nos reunimos em espírito e em verdade para cultuar o Senhor, para prestar ao Senhor um culto de adoração, um culto de louvor, de honra, de glória. E buscamos no Senhor, ó Pai, a direção para as nossas vidas, buscamos no Senhor a sustentação para as nossas fraquezas. Tu és o nosso alicerce, Tu és a pedra na qual nós queremos que a nossa vida seja vivida. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Dá-nos instrução. Ajuda-nos, Senhor, a resolvermos as questões que para nós são difíceis. E aquilo que não conseguimos resolver por pura incapacidade, suplicamos que o Senhor resolva por nós. Esta é a minha oração nesta manhã, de honra, de glórias ao Senhor e de súplica aos Teus santos pés. Fala conosco. E assim eu oro, com ações de graças, no santo e poderoso nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos para o Evangelho, O Evangelho que nos alimenta espiritualmente. Lucas, estou aqui em Lucas essa semana, Estamos trabalhando muito em cima do Evangelho de Lucas. Que bom! Lucas capítulo 12, versículos do 22 ao 26. Você está com a Bíblia aí? Abra, leia comigo. Não pode ler, Tem alguns irmãos aí que a gente vê pelas mensagens que eles mandam no WhatsApp, a foto, por exemplo, o irmão está trabalhando, Está num carro, às vezes num caminhão. Então, não tem como ler a Bíblia naquele momento, Então, eu vou ler a Bíblia. Você ouve. E a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Lucas, Evangelho inspirado por Deus para Lucas.
capítulo 12, versículos do 22 ao 26. Você conhece essa passagem. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Falar sobre isso não agrada as pessoas, mas nós temos que pregar o Evangelho, né? Eu tenho que pregar o Evangelho para você que está me ouvindo, mas antes de pregar o Evangelho para você que me ouve, e você que me vê pelo Facebook, eu prego o Evangelho para mim mesmo, né? Porque, eu não sei se você sabe, mas a primeira pessoa que ouve aquilo que eu falo sou eu mesmo. Quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve aquilo que está sendo dito é quem está falando. Então eu prego primeiro para mim. E é importante a gente saber que um dos maiores perigos desta vida, um dos maiores perigos da vida cristã é a aquisição, a compra de alimentos e roupas. E tem muita gente, talvez você que esteja me ouvindo, deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha vergonha de ser corrigido. Tem gente que se envergonha ao ser corrigido. Não pode ter vergonha quando você é corrigido. Se você está sendo corrigido, corrija-se. Não se envergonhe. Por exemplo, eu falo aqui às vezes do nosso povo, né? Que o nosso povo é muito assim, né? Infelizmente, né? Nosso povo o povo brasileiro, de uma maneira geral, né? É cada um cuidando de si. Infelizmente. Não adianta a gente dizer, nossa, o povo brasileiro é bom. Nós não somos bons, coisa nenhuma. Nós temos seríssimos defeitos. E veja como nós somos omissos, como o povo brasileiro é omisso, de uma maneira geral. Ontem, eu coloquei aqui para que as pessoas nos ajudassem, né? Olha, amanhã, sexta-feira, tem o tal do Jogo do Brasil. O que vocês preferem? Que a gente coloque um programa de música ou uma mensagem
gravada ou que façamos programa ao vivo, né? Eu estou colocando essa possibilidade, eu coloquei ontem esta possibilidade, estou falando a respeito hoje, porque eu não quero fazer programa para ninguém. Então eu falei, olha, vocês mandem aí pelo WhatsApp a posição de vocês, né? Então, de duas uma, ou ninguém nos ouve, ou a nossa audiência realmente é insignificante, aí eu estou realmente perdendo tempo, né? Porque somente as 7, 8 pessoas se posicionaram. Eu não acho que eu tenho 7 ou 8 ouvintes. Sinceramente, se eu tiver 7 ou 8 ouvintes, eu paro hoje de fazer o programa. Paro agora. Porque o que a gente gasta por mês aqui é muito para 7 ou 8 ouvintes. Eu imagino que as pessoas não querem mandar a posição delas, porque depois eu vou saber o que cada um... Gente, cada um tem direito à sua opinião. Eu só não quero estar aqui no rádio amanhã, né, fazendo programa para ninguém. Se é que eu já não faço isso, porque acho que 7 ou 8 pessoas, depois eu vou contar, acho que foram 7 pessoas que se posicionaram a respeito. Você vê como nosso povo é omisso. Ou então, ninguém nos ouve. Mas são os 7, 8 que normalmente nos ajudam. Talvez tenham mais umas 4, 5 pessoas que nos ajudam. E este assunto vem a calhar. As pessoas estão preocupadas com as suas vidas, com o que ela vai comer, com o que ela vai vestir, que roupa que ela vai pôr para ir no culto. Esta é a preocupação, infelizmente, da igreja. A igreja pensa isso. Quando eu digo igreja, estou falando aí de uma maneira geral, né? Porque as pessoas são incentivadas a pensarem assim, a se preocuparem com as suas necessidades. E todo dia a gente combate isso aqui, todos os dias a gente combate. As pessoas trabalham para comer, para pagar a conta de água, de luz, de telefone, o aluguel, para comprar roupa, comprar comida. Olha, eu vou ser sincero, de repente você pode até me contradizer, e você tem esse direito. Eu não conheço ninguém que diga assim, olha, eu trabalho para poder ajudar a obra de Deus. Eu não conheço ninguém. E a ênfase do Novo Testamento, por causa disso que os mercenários não pregam o Novo Testamento, pregam o Velho, porque a ênfase do Novo Testamento é que nós devemos ter as coisas de Cristo em primeiro lugar. É isso que o Novo Testamento diz. Você não deve trabalhar para fazer nada para você. Você deve trabalhar para que a obra de Deus cresça. É isso que Jesus está falando aqui, ó, que está narrado por Lucas. Por isso eu vos advirto, nosso Senhor traz uma advertência. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, que haveis de vestir. A vida é muito mais do que comer, vestir. A vida é muito mais do que comprar carro. As pessoas estão aí preocupadas, não, porque
Olha, eu conheço pessoas que se preocupam, olha, eu vou morrer, o que eu vou deixar para os meus filhos? Olha a preocupação. O que eu vou deixar para os meus filhos? Não, eu estou fazendo uma poupança para os meus filhos. Quando eu ouço isso, algumas pessoas a gente fica quieto, porque alimento e roupa. Quando eu digo alimento e roupa, eu estou falando das coisas. Jesus está falando de alimento e roupa porque ninguém pode andar pelado, pode? Nu. Não, vai ser preso por atentado ao pudor. Ninguém pode ficar sem comer, porque vai morrer de inanição. Então Jesus usa alimento e roupa, mas ele está falando das coisas que partem disso. Essas coisas, segundo Jesus, devem ser secundárias. Ninguém está dizendo que é para você não comer, ninguém está dizendo que é para você não ter roupa. Outro dia eu estava conversando, já faz uns 4 meses, estava conversando com uma senhora e ela falou para mim, olha, minha filha está com uma loja de bolsas, né? Deu lá o nome da loja, até estava anunciando uns dias atrás aí na televisão a loja de bolsas da filha dela. Leva lá sua esposa para ver as bolsas, comprar. Eu falei, a mulher gosta muito de bolsa, né? E assim, os preços das bolsas ficam em que valor? Ela falou, 2, 3 mil. Eu falei, minha senhora, me desculpa, mas eu não tenho condição, nem minha mulher, de pagar isso, nem que seja em 10 vezes. Pagar 3 mil. Tem pessoas que pagam muito mais do que isso numa bolsa, numa calça, num tênis. E quando você fala aqui em ajudar a programação, olha, gente, nos ajude. Deixa o outro ajudar. As pessoas, elas querem arrumar emprego para se sentirem seguras, e ninguém está seguro. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta ficar proclamando bênção, não adianta ficar proclamando milagre, quando as pessoas, na verdade, não confiam em Deus para o futuro delas. Você confia em Deus para o seu futuro? E eu estou falando isso para mim também, viu? Não pense que eu só estou apontando o dedo para você, não. Né? Já falei antes de iniciar a pregação, olha, primeiro que ouve sou eu. Você confia em Deus para o seu futuro? Para o futuro do seu filho? Para o futuro do seu esposo, da sua esposa? Você confia em Deus? Você confia que Deus vai suprir as necessidades? Então por que você faz campanha? Se você confia. Por que você vai nesses cultos que são anunciados como culto de bênção? Por que você frequenta essas coisas se você confia? Por que então? Por que você se envolve tanto com as coisas da terra? Porque você não confia. E Jesus diz que nós temos que confiar. Porque se ele usa um exemplo aqui dos corvos, né? Ele diz assim, porque a vida é observai os corvos. O corvo não semeia, não colhe, não tem despensa, não tem celeiro, mas eles comem todo dia. Todo santo dia eles comem. Então Jesus usa os corvos como exemplo de Deus, cuidando das suas criaturas. Você vê
algum animal passando uma vida frenética para ter dinheiro no final do mês, para ir no mercado, para comprar, para encher a geladeira? Você vê algum animal fazendo isso? Não. Mas eles vivem na dependência de Deus. Deus não está dizendo aqui... vai ligar aqui no meu celular. Deus não está dizendo aqui que a gente não pode trabalhar, que você não, olha, não, Deus não está dizendo, não trabalhe, viu, seja um vagabundo. Não é isso que Deus está dizendo. Nós temos que trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. Cada um com o seu trabalho, cada um dentro da sua ocupação, cada um dentro daquilo que tem capacidade, né? Não tem como Deus colocar uma pessoa, veja bem, entenda isso. O sujeito mal tem o 2º grau, não sabe falar, não sabe escrever, vai ser gerente da onde? Não tem como. Não é que Deus não quer, é a pessoa que não quer. Tem gente prometendo aí no rádio, na televisão, olha, você vai trabalhar numa multinacional. Vai fazer o quê na multinacional? Como se trabalhar numa multinacional fosse o paraíso. Nós precisamos trabalhar. Eu tentei, por um bom tempo, viver do Evangelho. Não deu. Parei com a programação da tarde e voltei para o trabalho secular à tarde. Deus sabe das nossas necessidades. Você não precisa se desgastar. Deus sabe. Deus sabe das necessidades daqueles a quem Ele criou. E daqueles, ou melhor, que vivem na dependência dEle, Ele vai suprir, Ele vai sustentar. Então, quando Jesus usa os corvos aqui, quer dizer, Deus alimenta os passarinhos. Deus alimenta os ratos, as baratas. Não vai alimentar a mim? Será que eu não sou mais do que um rato? Será que eu não sou mais do que uma barata? Eu sou. Eu sou porque eu fui comprado por um preço extremamente alto, que foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu sou mais do que um rato, do que uma barata, porque Jesus me chamou para ser servo dele. O rato e a barata não. Mas Jesus usa essas imagens para a gente. Não está dizendo que você não precisa trabalhar, que você deve viver na boa vida aí. Não, precisa trabalhar, sim. Ninguém deve ficar dependendo do dinheiro do outro, da situação do outro. Nós temos é que depender de Deus. Não adianta ficar dependendo do parente, não adianta ficar dependendo do pai, da mãe. Então o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, que torna um filho dependente, está errando.
O que eu vou deixar para o meu filho? Nada! Ele não pode depender de você. Tem que depender dele. As pessoas levantam cedo, saem para trabalhar porque estão pagando o carro. Isso eu falo aqui há um bom tempo, né? Estão pagando a casa e se matam e não sei o quê. Tudo bem. Quem é que pode, com toda a preocupação, acrescentar 1 minuto de vida? Então, esta preocupação, na verdade, é uma loucura. A preocupação com o futuro, à luz da Bíblia, é uma loucura. Por causa disso que diz, né, o próprio Evangelho diz que o Evangelho é loucura para os homens. Claro, se eu chegar para um administrador e falar, olha, a preocupação com o futuro é loucura, o sujeito vai falar, louco é você, que não se preocupa com o futuro, não guarda, não armazena, não faz uma poupança. Mas, amigo, eu não ganho nem para cobrir as minhas necessidades. Como é que eu vou fazer uma poupança? Por causa disso que o Evangelho é loucura. Porque o Evangelho diz, olha, não se preocupa. Vai fazendo o seu dia, vai trabalhando. Como é que eu vou me preocupar com o futuro, que é uma coisa que eu não tenho controle? Você tem controle sobre o futuro? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Ninguém, porque é preocupado com o futuro, com o amanhã, ou estou preocupado com o amanhã dos meus filhos. Oh, que maravilha! Você é cristão? Sou. Opa, vou lá na igreja tal, não sei o que é. Mas não é isso que a Bíblia diz. Como é que faz? A gente não pode aumentar nada na nossa vida. Quando diz não pode aumentar a altura, né? Aqui nessa tradução você pode dizer também é a duração da vida. Ninguém pode, você pode se preocupar. Quantas vezes pessoas passam a vida pagando o carro, né? A vida pagando uma casa, fez lá o pagamento da casa em 30 anos. Aí o sujeito acaba de pagar e morre no dia seguinte. Quanta gente vive numa loucura desenfreada pela aposentadoria, se aposenta um mês depois morre. A Bíblia, isso não é um Mário. Aqui Jesus está dizendo que a nossa força, o nosso tempo deve ser usado para servir a Cristo. Isso você não vai ouvir na maioria das denominações. Mas isso é Evangelho, você está com a Bíblia aberta aí. Lucas capítulo 12, eu estou lendo versículos do 22 ao 26, mas você pode continuar lendo. A Bíblia diz o quê? Que a nossa força, o nosso tempo, deve ser usado para servir a Cristo. E deixa o futuro com Cristo, porque só Ele sabe do futuro. Você sabe o seu futuro. Você sabe o futuro dos seus filhos. Você sabe. Você pode escrever hoje e amanhã abrir o que você escreveu e ler. Olha, exatamente o que eu escrevi. Pode. Ninguém pode. E aí Jesus vai usando, né, exemplos das coisas que eram comuns naquele tempo e das coisas que eram visíveis para aqueles com quem ele falava. E ele vai para o versículo 27 e 28, ele fala dos lírios do campo. E ele usa os lírios para mostrar a loucura
dos seres humanos. Estava falando da bolsa aqui, porque eu ia chegar aqui, né? Vi na internet aí, não sei que artista americana, parece que casou com um vestido de 540 mil dólares. É loucura, não é? É claro que o dinheiro é dela, ela usa onde ela quiser. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando da loucura do ser humano. Por causa disso que o Evangelho é loucura. Porque os lírios do campo são mais finos, mais belos do que muita roupa. E ninguém fica lá tecendo, costurando pedrinhas nos lírios. Ninguém fica fazendo isso. É o próprio Deus que deu esta beleza. Uma beleza natural. Uma beleza que na época competiu com Salomão em toda a sua glória. É isso que Jesus está dizendo. Então, se Deus dá, porque isso é dádiva de Deus, essa beleza para os lírios do campo, que ficam 1-2 dias ali bonitos, depois são usados para fazer fogueira. Jesus está dizendo, olha, se Deus dá esta beleza para um lírio, que não tem valor nenhum. 1-2 dias aquela flor bonita, depois vocês recolhem aí para fazer fogueira. Quanto mais para vocês. Quanto mais para nós. É por causa disso que o Evangelho é loucura. Porque o Evangelho diz para a gente não se preocupar com o amanhã. Mas ela não tem, mas se eu comer, o que eu vou comer amanhã? Não se preocupa. É isso que o Evangelho diz. Se não tiver nada para comer, não coma. Não, então, ser cristão é assim. Por causa disso que eu faço questão de mostrar para vocês o que é Evangelho e o que é o falso Evangelho. O falso Evangelho convida você para ir no monte, convida você para ir no culto, que vai ser ungido. Agora o verdadeiro Evangelho mostra para você, você não tem que se preocupar. Faz aí. O que você tem que fazer? Levantar e trabalhar? Levanta e vai trabalhar. Não precisa comprar roupa de marca, tênis de marca. Eu estava pensando nisso, né? E vi esses anúncios. Não que esteja errado, não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo da loucura. Você já pensou? Eu vi um sujeito anunciando o carro aí, né? Por R$289 mil. Com 30 mil ele compra um carro que tem tudo que aquele de 289 tem. 30 mil já é caro, né? Imagina 289. Mas a pessoa quer ter o de 289, porque ele quer mostrar que ele tem posses, que ele tem dinheiro, que ele ganha bem, que a vida dele está boa. E sabe como é que Jesus chama isso? Pouca fé. Quando a gente se preocupa com o futuro do fulano, ou com o nosso, né? Futuro do filho. O que nós temos que fazer com os nossos filhos? Eu vou falar aquilo que a Bíblia... Nós temos que tratá-los como filhos e exigir que eles nos tratem como pais. Como filhos, até os 18 anos, eles são dependentes. Nós temos que suprir as necessidades básicas desse filho. Não é o filho querer um tênis de R$1.000, a mãe sair para fazer faxina para comprar o tênis para o filho, né?
Tem irmã aí me ouvindo que já fez isso. Está errado, irmã. Receba a correção, se você quiser. Se você não quiser, não posso fazer nada. Ele precisa de um tênis? Parabéns, precisa de um tênis. Mas não precisa ser de 1.000. Não pode ser um tênis de 150? Não sei nem se tem mais barato. Se tiver, por que não? Mas não está na moda, pastor. Mas quem falou que nós temos que andar na moda? A moda hoje é uma, amanhã é outra. E depois de amanhã já é outra ainda. São as necessidades básicas. Você tem que... Meu filho, precisa estudar. Não só para você se dar bem na vida, mas para você não ser capacho, para você não comer na mão dos outros, e porque o homem precisa de instrução para ele. Precisa estudar. Estudo não é bem material. E a gente desperdiça a nossa vida devotando muitas vezes o nosso tempo e o nosso talento para coisas que Deus não dá valor nenhum. O que você precisa no dia a dia? Para e pensa. O que você precisa? Água, almoçar, tomar café da manhã, né? O que é o café da manhã, né? Ninguém precisa daquele café da manhã com presunto, ovos, salsicha, né? Quando você vai no hotel, é tudo isso, mas não precisa, né? Normalmente eu, por exemplo, quando fui fazer aquele curso lá, eu tinha que fazer isso porque eu não tinha dinheiro para almoçar. Então eu tomava aquele baita daquele café da manhã para já não precisar almoçar. O hotel não comia. Aí eu não almoçava, só ia comer uma coisinha à noite. Mas ninguém precisa tomar um café da manhã, não, porque o café da manhã é a refeição mais importante. Tem gente que só toma café, um pedacinho de pão de manhã. É isso que a gente precisa. Um cafezinho com leite, um pãozinho e vamos. Hora do almoço, vamos comer o que tem. O que tem? Ovo, arroz, feijão, uma linguiça, é isso aí mesmo. As nossas necessidades são pequenas, meu irmão. A gente pode viver com muita simplicidade. Por que então gastar tanto com alimento, com roupa, dando a isso um lugar na vida que Jesus nunca deu? E por que ter a mente ansiosa? As pessoas que vivem assim estão sempre com ansiedade. O coração está... O sujeito está sempre ansioso, preocupado com o futuro. Ou será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É esta maneira que os descrentes vivem. E é isso que Jesus condena. Por causa disso que nós não podemos absorver as coisas do mundo. O mundo vai impondo coisas. O mundo impõe o quê? Que amanhã, 10 horas da manhã, 9 horas, sei lá, tem jogo. O mundo, o que eu vou fazer? Ora, se a maioria entender que prefere o jogo, tudo bem. Ai, pastor, mas será que é pecado? O que eu não quero é vir aqui amanhã e ficar falando para mim mesmo. Porque aí eu não preciso vir aqui. Aí eu falo para mim mesmo, como eu faço todo dia. Todo dia eu falo para mim mesmo. Eu prego para mim todos os dias. É mais fácil a gente deixar os outros resolverem para a gente. Não é? Não é mais fácil a gente deixar o sujeito votar
Para a gente, deixa eles votam lá, para mim tanto faz como tanto fez. Mas só que depois você sofre também. Você está entendendo quando eu digo que o povo é omisso, que o povo não é tudo isso que os apresentadores de programas de televisão falam? Por que nós estamos nessa draga aqui no Brasil? Porque nós deixamos os outros fazerem por nós aquilo que a gente deveria ter feito. Qual que é o centro da circunferência da sua existência? A nossa vida é uma circunferência. Qual que é o centro dela? Circunferência é uma roda, né? 360 graus. Uma bola, um círculo, circunferência. E lá no centro, o que está lá no centro? Tem gente que o centro é comprar um carro zero. E tem uns que compram e escrevem lá, presente de Deus. Oh, meu Deus do céu. Está pagando o carro em 48 vezes. Presente de Deus. Deus nunca teve intenção de que nós, seus filhos, gastássemos o nosso tempo nesta correria louca atrás de confortos pessoais. Ele prometeu que cuidaria de nós se nós buscássemos primeiro o seu reino. Se nós buscarmos verdadeiramente primeiro o reino de Deus, Ele nunca vai deixar nenhum que sinceramente busca o seu reino em primeiro lugar, Ele nunca vai deixar nenhum desses passar fome ou andar nu. Pense um pouco nisso, meu irmão, minha irmã. Você não é obrigado a seguir o que eu estou falando. Você não é obrigado a seguir a Bíblia. Mas você também não é obrigado a seguir o mundo, é? Deus amado, Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, porque o Senhor às vezes nos dá cada chacoalhão, cada trança-pé, e a gente acha que vai cair de cara no chão, mas é só para a gente acordar, só para a gente ver como a gente está caminhando muitas vezes, e este caminho que nós estamos trilhando é uma trilha, é um desvio do verdadeiro caminho, e o Senhor quer que a gente volte. Por causa disso que existe a Bíblia, a Tua Palavra, por causa disso que o Senhor nos traz este alerta nesta manhã de quinta-feira, dia 21 de junho do ano de 2018, 10 horas e 58 minutos e 45 segundos. E eu quero, Senhor, te agradecer. Quero dizer que o Senhor é bom. Eu precisava desse chacoalhão hoje. Precisava muito. Graças eu te dou. Eu te louvo, Senhor. E peço que o Senhor continue falando conosco e nos livrando, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração. Com ações de graças no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.